empreendedora! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Thaís, sou dona da Zoial, uma marca de roupas e acessórios femininos. E aqui no meu canal do YouTube eu compartilho com você que também é empreendedor tudo sobre a minha jornada empreendedora, todo o meu conhecimento, tudo que eu já passei ao longo desses quase 8 anos empreendendo, já vivi muita coisa e eu uso esse espaço aqui no YouTube para compartilhar com você tudo que eu sei, justamente para facilitar a sua jornada empreendedora. Então, se você é empreendedora ou empreendedor ou tá pensando em abrir uma loja online, esse aqui é o seu lugar. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like nesse vídeo e depois me conta o que você achou. O vídeo de hoje tá muito especial, que ele é totalmente dedicado para você que tá pensando em abrir uma loja de roupas, tudo que você precisa saber e principalmente quais são os conselhos que eu gostaria de ouvir antes de abrir a minha loja de roupas. É impressionante como o ramo de moda, o ramo de roupas, ele é muito diferente dos outros, como tem particularidades que são importantes de você saber, coisas que às vezes são óbvias, mas para muita gente são coisas que são impensadas, né? Então eu decidi trazer esse conteúdo especial hoje para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu tava até fazendo uma reflexão esses dias sobre a minha jornada empreendedora no ramo de moda e fiquei pensando na quantidade de coisas que eu tenho para falar para você que tá iniciando nesse mercado. Então já pega papel e caneta que esse vídeo tá uma verdadeira aula e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então bora lá que a gente tem muita coisa para conversar hoje. A primeira coisa que eu gostaria de ouvir, e assim, foi uma coisa que eu fiz no início da minha loja, mas eu acredito que eu não fiz tão bem, que é você aprender sobre tecidos. Eu sei que pode parecer óbvio, mas tem muita gente que trabalha com roupa e não sabe exatamente qual que é a composição daquele tecido, não entende sobre composição, por exemplo. Às vezes vem lá a etiqueta falando que tem poliéster e elastano. Tá, mas o que isso quer dizer? Uma peça que tem algodão e elastano, ou uma que tem linho e viscose, ou só tem viscose. Enfim, o que isso quer dizer, né? Como que essa peça fica no corpo? Ela amassa mais? Ela dá bolinha? É uma peça indicada para verão, para inverno? Enfim, é muito importante você entender toda essa parte de tecidos e saber exatamente sobre essas informações, porque assim vai ficar mais fácil para você comprar os seus produtos e também para você passar essas informações para o seu cliente. Porque às vezes a cliente vai chegar para você e vai falar assim: olha, minha peça encolheu. Ou a minha peça tá dando bolinha. E você vai saber exatamente por quê. Porque cada tecido reage de uma forma. E inclusive, se vocês quiserem um vídeo especial só para falar sobre isso, então já deixa seu comentário aqui se você quer esse vídeo sobre esse assunto. Eu sei que é muito importante. Então comenta aqui que eu vou fazer especialmente para vocês. A segunda coisa é que você precisa, e assim, gente, eu já fazia isso na minha loja de acessórios. Só que na parte de roupas eu acabei deixando um pouco a desejar, que é você fazer compra-testes nos fornecedores para você entender basicamente como que eles funcionam, entender como que é o tecido, você lavar, usar, enfim, você usar mesmo no seu dia a dia para você entender como que vai ser o comportamento daquela peça. Eu sei que quando a gente está começando é muito difícil a gente fazer uma compra-teste, porque basicamente a maioria dos fornecedores pedem para você comprar no mínimo de 6 peças. E às vezes 6 peças para você começar já é muita coisa, né? Principalmente pensando numa compra-teste. E aí vem o pulo do gato. Boa parte dos fornecedores que vendem atacado, eles vendem no varejo, mas por um preço um pouquinho mais acima. E aí vale, se você quiser e se você puder, comprar algumas peças, ir testando, entendendo como que funciona aquele tecido, como que é, qual que é a qualidade, porque dessa forma você consegue passar as orientações corretas para o seu cliente, você evita muito problema e principalmente aquela tal da quebra de expectativa. Às vezes o cliente espera que aquele tecido seja tal e na verdade ele é outro. E assim, depois de usar, depois de lavar, enfim, viver com aquela peça no seu dia a dia, você vai saber dizer para ele com mais propriedade. Se você puder, eu super te aconselho a fazer isso. Eu, Thaís, não fiz isso no início da minha loja e de verdade eu me arrependo de não ter feito isso, porque com certeza eu teria feito escolhas diferentes de fornecedores e não teria tanto problema com qualidade. Então aqui, ó, uma dica do coração para você. A terceira coisa é para você estudar sobre modelagens, para você entender um pouco mais da parte técnica da coisa. Eu já falei da questão dos tecidos, mas acho que é importante você entender também todo o processo de modelagem de uma peça. Desde o momento do corte da peça, então do corte do tecido, você entender qual que é o lado certo. Então, por exemplo, tem tecido plano e de malha, né? Cada um dos dois tem uma forma certinha de cortar. E se você cortar errado, possa ser que dê muito BO na peça. E aí, quando você já tem esse conhecimento, quando você bate o olho naquela peça no fornecedor, você vai saber se aquela peça, ela tá boa ou não, se tem algum problema de modelagem ou não. Então, eu realmente te aconselho a estudar um pouco sobre isso. Aqui no YouTube tem várias pessoas que falam sobre esse assunto,
pega os conteúdos delas que vai te ajudar bastante para você entender um pouco mais dessa parte técnica. Porque assim, gente, você evita muita dor de cabeça, tanto no momento que você vai comprar a peça, quanto no momento que você vai vender para o seu cliente. Quando a peça chegar para você vai bater o olho e você vai falar, essa peça aqui tá com defeito. E aí você já pode acionar o seu fornecedor e conseguir trocar aquela peça. O que é diferente quando você não entende. Você simplesmente manda aquela peça para o seu cliente, quando chegar lá na casa dele, que ele vê que tem algum problema, ou quando ele precisar fazer algum ajuste na peça e der algum problema, aí é que a coisa vai ficar feia. Então, eu realmente te recomendo. Esse aqui é outro conselho do coração para você. Estuda sobre essa parte técnica, sobre tecido, sobre costura, sobre corte, sobre tudo que você puder. Estude, vai te ajudar e muito. Ai, Thaís, mas eu não vou confeccionar. Não interessa, não importa. Você confeccionando as suas peças ou revendendo, você precisa saber sobre isso, porque, mais uma vez, é uma forma de você se resguardar, para você entender exatamente o que você está comprando e exatamente o que você está vendendo para o seu cliente. A quarta coisa parece óbvio, mas eu já vi muita loja de roupa não fazer isso. E eu já vou trazer aqui para você uma informação que eu acho que é extremamente útil, que é você colocar todas as medidas de uma peça no seu site. Você vai colocar tudo da peça, busto, se for uma camiseta, se for uma camisa, você vai colocar o tamanho da manga, porque às vezes a pessoa é muito alta e ela fica curta, então é importante você colocar essa informação. Então, busto, cintura, manga, se for uma calça, você colocar o quadril, a questão da cintura também, qual que é o tamanho da peça, assim como você faz da manga, você faz o comprimento da calça, porque, de novo, se a pessoa for muito alta ou se ela for muito baixinha, ela vai saber exatamente qual que é o tamanho. Porque todas essas informações ajudam o seu cliente a comprar de forma mais assertiva e evita que você tenha muitas devoluções na sua loja, muitas trocas. Vai dar um trabalhinho para você fazer tudo isso, de medir a peça e tudo mais, é uma coisa que enche um pouco o saco. Mas é importante justamente por isso que eu falei para vocês, para evitar que o seu cliente compre o tamanho errado. Então, assim, dê uma atençãozinha especial para isso, tá? Coloca lá todas as informações que você vai me agradecer depois. A quinta coisa é que muito provavelmente você não vai encontrar muitos fornecedores que ofereçam peças no tamanho PP, GG, G1, G2, enfim, tamanhos maiores e tamanhos muito pequenos. A maioria dos fornecedores trabalham com a grade de PMG, então isso é uma coisa extremamente comum no ramo de moda. Acontece com muita frequência. Eu, Thaís, nunca encontrei nenhum fornecedor que oferecesse para mim tanto o PP, PM, G, GG, G1, G2, enfim, trouxesse uma grade de tamanhos muito completa, justamente para atender vários públicos diferentes. É muito comum você encontrar aí fornecedores que só trabalham com esses três. Então não pense que o problema é você ou que você não está encontrando os fornecedores corretos para trazer todas as grades de tamanho. Muitas vezes a gente só consegue resolver esse problema da grade fazendo fabricação própria. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal explicando para vocês sobre confecção e sobre revenda, qual caminho seguir. Se você está iniciando a sua loja online, vale muito a pena você conferir esse vídeo. Vou deixar o link em algum lugar aqui da tela para você clicar e assistir esse conteúdo. A sexta coisa é, quanto mais fotos, melhor. Quanto mais ângulos você conseguir trazer para o seu cliente nas fotos do seu site, melhor. Por que eu falo isso para vocês? Boa parte das lojas, elas trazem só a frente e atrás. Não mostra tanto os detalhes da peça. Se vocês forem entrar lá no site da Zoial, vou deixar um exemplo de um produto aqui na descrição do vídeo, que eu coloco tanto as fotos da peça no corpo, quanto os detalhes que essa peça tem. Então, a parte da frente, a parte de trás, se for um conjunto, eu coloco todos os detalhes dele. Então, da parte de cima, da parte de baixo, coloco tudo justamente porque isso ajuda o cliente a ter mais dimensão de como que aquela peça fica no corpo e todos os detalhes dela. Porque quando a gente vai comprar qualquer outro produto na internet, então, por exemplo, vou dar um exemplo de brinco, né? Que é uma coisa que tá bastante no meu dia a dia. Sei lá, você vai comprar esse brinco aqui, você vai ver ele, a foto na minha orelha, vai ver a foto dele e você vai falar, sem erro, né? Um brinco ok. Só que aí, quando é roupa, é muito difícil você se imaginar dentro daquela roupa. É muito difícil você ter certeza que aquele acabamento dela, aquele caimento vai ficar tão bom em você. Então, quanto mais fotos você conseguir colocar para o seu cliente, para ele ter essa dimensão de como vai ficar, melhor. O ramo de moda tem muito essa particularidade, né? Que você precisa fazer o seu cliente se imaginar dentro daquela peça. E como você faz isso? Com todas essas fotos. Inclusive tem um aplicativo chamado Wide, não sei se é assim que fala,
que tem uma versão gratuita que dá pra você subir até 5 vídeos na sua plataforma de forma gratuita. E lá você consegue colocar o vídeo de provador, por exemplo. Você grava um provador mostrando todos os detalhes da peça e você vai lá e sobe no seu site. Você consegue colocar na página de produto e aí o seu cliente consegue ver todos os detalhes da peça. A gente chama isso de video commerce, que é uma forma de fazer o seu cliente ver com mais detalhes a peça que você está vendendo. Dá para você usar em diferentes tipos de negócios, justamente para você conseguir fazer o seu cliente entender todos os detalhes daquele produto. Diferente da loja física, você não consegue, né, no e-commerce fazer a pessoa ver com tantos detalhes e com tanta realidade como que é aquele produto, e aí você oferecer isso no seu site, de colocar todo o vídeo ali de provador, pode facilitar e muito na hora do seu cliente comprar a peça. A sétima coisa é que é muito comum você ter trocas e devoluções na loja. Assim como eu falei para vocês no começo desse vídeo sobre a questão de você colocar todas as informações sobre medidas no seu site, ali na descrição do produto, é muito normal que você tenha trocas e devoluções. Primeiro porque talvez a pessoa queira trocar por um tamanho diferente, ou talvez aquela peça não sirva para ela e ela queira trocar por um outro produto, e às vezes a devolução porque rola essa quebra de expectativa. Isso já aconteceu comigo e por isso que esse aplicativo que eu falei para vocês anteriormente, ele ajuda tanto a mostrar esses detalhes. Às vezes a pessoa compra pelo site, ela vê uma cor ali, né? No site é uma cor diferente. Às vezes a pessoa tá esperando uma cor um pouco mais clara ou um pouco mais escura. Foi isso que aconteceu comigo na época que eu tive uma devolução, que a cliente tinha pensado que a calça ela era um pouco mais clara e ela era um pouco mais escura. Então acontece isso, pode acontecer, nós estamos sujeitos a isso e por isso que é tão importante você trabalhar nessa parte das fotos e também de colocar vídeos nos seus produtos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado, tenha te explicado um pouquinho de como que funciona o ramo de moda, quais são as particularidades dele. Aproveita e me conta aqui se vocês querem conteúdos mais focados no tema, que eu vou trazer para vocês. Me conta também quais são as outras dificuldades que você tem na sua loja para eu poder fazer conteúdos para vocês. É muito importante esse feedback, porque assim eu consigo atender as dores reais que vocês têm empreendendo aí na loja de vocês. Então, um beijo e até o próximo conteúdo.